Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Graciosa paz, estamos juntos outra vez nessa manhã de quarta-feira, hoje 17 de fevereiro. E você deve estar lembrado que nós continuamos realizando a reprise do que foi a nossa 13ª edição, quando viajamos em 2017. Naquela ocasião, estivemos visitando as cidades onde houve o berço da Reforma Protestante e terminamos em Israel. Aliás, hoje nós vamos dar continuidade às nossas visitas àqueles lugares sagrados, cidades por onde Jesus passou, o Mar da Galileia, onde ele realizou milagres, andando por sobre as águas, fazendo com que os apóstolos, quando estavam em apuros, fossem realmente salvos de virem ao naufrágio. Emoções que a gente não esquece jamais. E eu peço a todos que desejarem realizar a viagem dos seus sonhos, viaje conosco. A cada 2 anos, o programa Opção para a Vida realiza viagens como essa que você está assistindo. E se por acaso houver uma produção de uma vacina, que esperamos que ela vá realmente ser produzida de forma eficácia, e o Ministério do Turismo de Israel abrir as portas em 2022, janeiro de 2022, anote aí, estaremos realizando a nossa 14ª excursão do programa Opção para a Vida. Para maiores informações, após o programa, ligue aí abaixo do seu vídeo, aparece o número 9149-3993. Portanto, sem perda de tempo, convido a todos a continuarem viajando conosco rumo à Terra Santa. Então, pessoal, nós estamos agora no bairro Nobre de Cesareia. Aqui tem um monte de casas de gente rica. Aqui a nobreza, os chefes do exército, aqui as pessoas importantes de Cesareia viviam no tempo romano. Também prova disso é o lugar que a gente está. Pessoal, o piso é feito de mármore. Tudo é feito de mármore, as colunas de mármore. Isso aqui é um lugar super luxuoso. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma casa de banho. Isso aqui é um spa de 2000 anos atrás. Nada mais, nada menos que um spa. Aqui a parte de fora se faziam esportes. Aqui se podiam também fazer tratamentos de pele, se passavam óleos no corpo. Aqui se podiam fazer massagens. Tem a pequena piscina onde vocês vão... Uma banheira, uma jacuzzi. Ali tem outra jacuzzi e, claro, jacuzzi não elétrica, pessoal, mas como se fosse uma piscina particular. E ali atrás tem também piscinas. Pessoal, aqui só gente rica e principalmente homens vinham frequentar. Isso aqui não é só o spa, isso aqui é como o clube dos ricos, onde eles vão e discutem negócios. Onde eles discutem, eu tenho uma filha agora que está chegando na idade de casamento. Será que eu posso casá-la com teu filho? E assim se faziam as discussões da alta sociedade. E claro, isso aqui é um clube particular, só a sociedade rica pode entrar aqui. E aqui viviam todas as pessoas importantes de Cesareia. As humildes não vinham. As humildes não vinha. Essa época era bem separada. Fazer os tratamentos. Porque pagar? Essas colunas aqui, elas sustentavam o teto. Isso aqui era fechado, pessoal. Os ricos não querem passar o dia inteiro. Não, tinha teto aqui. Pátio livre, pátio fechado. Mas também os ricos não querem passar o dia todo no sol. Quando eles querem, eles têm sombra. Quando eles querem, eles têm sol. Por isso as colunas elas sustentavam parte de um telhado que tinha aqui. O meio era aberto, em volta tinha... Sim, exatamente. Em volta era fechado e no meio aqui era aberto. Agora, quem vivia por aqui também é um dos homens mais importantes de Cesareia. Eu não sei dizer para vocês, pessoal, se a casa dele era aquela ou aquela. Mas nesse bairro aqui viviam as pessoas importantes e isso inclui Cornélio, o centurião
romano? Cornélio. Agora, eu vou fazer a introdução e depois a gente vai fazer a leitura do texto bíblico. A gente dormiu em Jope, certo, pessoal? E quando a gente estava em Jope, eu comentei com vocês de uma visão que Pedro teve em Jope. Ele viu um lençol amarrado pelas 4 pontas descendo dos céus e dentro do lençol todos os animais do mundo. Todos os quadrúpedes, todos os répteis, todas as aves do céu. E uma voz dizendo: Come. Vai, mata e Aí ele come. respondeu: eu nunca comi coisa tão imunda. Exatamente. Os judeus, isso inclui Jesus, isso inclui os apóstolos até esse momento. Nunca tinham comido porco na sua vida. Nunca tinham comido frutos do mar. Nunca tinham comido cavalo. Nunca tinham comido uma série de animais. Porque é uma proibição judaica. E por isso, quando a visão diz para Pedro: vai, mata e come. E dentro dessa cesta tem, por exemplo, o porco. Pedro. E 3 vezes ele vai dizer... Ele vai negar e a voz 3 vezes vai dizer: vai, mata e come. O que Deus purificou. E ele agora vai dizer: esses animais estão purificados. E Pedro começa a pensar: o que essa visão quer dizer? Ok, obviamente, a partir de agora, as leis de alimentação mudaram. São outras. A partir de agora, se pode comer todos os animais. Mas Pedro diz: essa visão não pode ser só sobre comida, ela tem que ter um significado muito maior. E Pedro começa a pensar: o que será que essa visão quer dizer para mim? Enquanto ele está lá, vem e batem a porta soldados romanos. E dizendo: a gente busca por Simão Pedro. O centurião romano de Cesareia está te chamando. Cornélio está te chamando, mas em paz, não se preocupa. E Pedro vem até esse local aqui, até a zona aqui onde Cornélio morava, e eles se encontram. E a gente vai ler agora o encontro. Centurião Cornélio. Atos 10. Assim, Atos capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. Pedro tem uma visão. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas, enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, te louvamos, Senhor, te agradecemos por mais um dia, Senhor, que estamos aqui diante de Ti, Pai, da Tua presença. Senhor da glória, nos escuta, nos ouve, nos abençoa, nos guarda, cada um desse grupo.
Senhor da glória, derrama sobre nós a tua presença, o teu amor, união entre nós, Senhor da glória. Nos ajuda, nos livra, nos guarda de todo o mal, Senhor da glória. Por isso te pedimos, te oramos, te agradecemos. Em nome de Jesus, o teu filho, agora e sempre. Amém. Amém. Então, Pedro ele tem essa visão e ele vai ser chamado por Cornélio e ele vai vir até esse local. Enquanto ele está pensando qual o significado dessa visão, ele é chamado por Cornélio. Ele vê aqui um homem temente a Deus, que ora constantemente, que dá esmolas e que não é judeu, que é um gentil, que nasceu pagão. E aí Pedro entende o real significado dessa visão que ele teve. Essa visão que ele teve é a mensagem do Evangelho, não a mensagem somente para os judeus, somente para aqueles que guardam as leis da comida, que guardam as leis do Antigo Testamento. A mensagem do Evangelho, ela é para todos os povos. E por isso, quando ele entende isso no caminho, ele chega aqui, ele senta, a primeira coisa que ele faz, ele senta à mesa com Cornélio, ele come, ele aproxima as pessoas dele. E todo mundo primeiro fica em choque, como um judeu pode estar comendo com a gente. Ele diz, não, a gente é uma coisa só agora, a gente está todo mundo unido. Ele senta com Cornélio, come com ele e depois ele vai e ele pega e ele batiza Cornélio nas águas e Cornélio vai se transformar no primeiro gentil cristão. E por isso essa visão e a vinda dele a Cesareia abrem as portas do Evangelho, abrem as portas do cristianismo para todos os povos. A mensagem de Jesus é uma mensagem para todas as nações, independente de onde a pessoa nasceu, qual o seu povo. E por isso o Evangelho, a partir desse momento, ele vai ser levado a todas as pessoas. E essa é a real importância de Cornélio e dessa visão de Pedro. Não é só porque a gente pode a partir de agora comer bacon, pessoal, e sim porque a partir de agora todas as pessoas estão incluídas nessa mensagem. E todos que estavam ali, eu já li na Bíblia, que eles foram batizados com o Espírito Santo. Todos. Teve exceção. Sim. Todos. Abraão, a promessa de Deus a Abraão, que ele seria bênção para todas as nações do mundo. Quem abençoar Abraão será abençoado. Quem amaldiçoar será amaldiçoado. E por isso, aqui na realidade são onde as portas do cristianismo se abrem para todas as nações. Então a gente também, por isso eu não sei dizer exatamente qual é a casa de Cornélio, exatamente aonde ele foi batizado. Pode ter sido que ele tenha sido batizado aqui, inclusive numa dessas piscinas. Mas a gente sabe que foi aqui, a gente sabe como aconteceu, por isso a importância desse lugar e por isso eu queria trazer também vocês aqui. Isso aqui era um bairro de gente rica, pessoal. A gente consegue ver pelos pisos de mosaico. Pagar alguém para ficar colando pedrinha por pedrinha é um dinheiro gigantesco por uma coisa extremamente supérflua. Isso aqui não é nada essencial. Quer dizer, quem estava aqui podia se dar o luxo de fazer isso. Pessoal, a terra de Israel emana leite e mel. O leite da Bíblia não é leite de vaca, e sim, é leite de cabra. E o mel não é mel de abelhas, e sim, é mel de tâmaras. As tâmaras aqui, elas são doces, elas são bem canudas, elas se espremem e se tira um líquido que parece o mel. E por isso o mel da Bíblia é o mel de tâmaras. E depois eu vou dar para vocês provarem. E porque aqui tem muita cabra. Aqui também, sim, tem muita cabra. É um sistema de vida comum. Ele é, se eu puder na minha... São como mini cidades. O kibbutz é como uma mini cidade, é como uma comunidade fechada. E dentro dela é como se vivessem de uma maneira igualitária. Todos iguais. A ideia básica do kibbutz, o resumo do kibbutz em uma frase é: cada um dá o que pode e recebe o que precisa. Isso quer dizer, os jovens, por exemplo, fortes do kibbutz, eles vão ir trabalhar na agricultura, porque eles têm força. Eu morei num kibbutz mais de meio ano, e, por exemplo, meus amigos, eles trabalhavam na agricultura. Eu trabalhava no refeitório, montando e desmontando o refeitório. E, por exemplo, as senhorinhas do kibbutz, elas tinham uma padaria delas. Elas ficavam lá dobrando croissants e fazendo docinhos. E cada um faz o que pode. E agora, cada um recebe o que precisa. Por exemplo, se eu trabalho no refeitório
e tem o diretor do refeitório. Nós dois moramos no kibbutz. Quem vai ter a maior casa no kibbutz? Eu ou ele? O chefe da fábrica ou a pessoa que limpa o chão da fábrica. Quem vai ter a maior casa? Quem tiver o maior número de filhos? Porque é o que tu precisa. Uma pessoa que tem 5 filhos precisa de uma casa maior do que uma pessoa que não tem filhos. Então também, não é que todo mundo ganha a mesma coisa, mas cada um ganha segundo o que precisa. Então, então, claro, então se tu tem mais pessoas na família, tu vai ganhar mais dinheiro e tu vai ter uma casa melhor. Não é que é exatamente igual, mas por isso. Em compensação, quem é bom em matemática, em administração, vai fazer um trabalho mais difícil do que quem é um jovem, vamos dizer. Então, tem 7 plantas, que são as plantas da terra de Israel, as principais. Uma delas é o trigo. Essa e o região? trigo, aqui, principalmente nessa região onde está vendo aqui muita plantação de trigo. E o trigo é o pão, tanto o pão da última ceia, o pão da vida, o pão que aparece tantas vezes, a multiplicação dos pães e dos peixes. Tantas histórias a gente vê com o pão e com o trigo aqui, por isso. Aí as outras? Trigo fino. E além disso, que outras plantas tem? Então o trigo, a cevada, o figo, a tâmara, a uva, a romã. Nossa, onde é que tem aquele suco de romã? E a oliveira. Ok. A gente tem suco de romã assim, a gente vai poder quero provar. tomar esse suco. Vamos tomar suco de romã. Quero tomar. Quem perguntou do figo? Porque, onde é que o figo aparece? Foi o figo que curou o ferimento de Jó? Não, Sim. figo foi Ezequias. o rei Ezequias. Ezequias. Figo extremamente medicinal. E que histórias mais aparece o trigo? Eu posso agora criar um pouco de polêmica, pessoal? Pode. Posso dar uma polêmica? Mal que tiver. Adão e Eva, Vai ficar eles vão fazer o pecado original. O que eles comem? Não. Maçã não. Não é uma maçã, pessoal. Maçã não é um dos frutos de Israel. Eles comem um fruto. E a Bíblia não nos diz que fruto eles comem. A maçã, por que muita gente acha que é maçã? A maçã não tem surgiu na Europa. Quando o pessoal da Europa quer dizer que é um fruto comum da Europa é maçã, de Israel eles comeram uma maçã. Não foi uma maçã, provavelmente. E quando a gente se pergunta que fruto era, eles comem o fruto. Qualquer fruta aí. E logo depois que eles comem, eles se dão conta que eles estão nus. E eles vão agarrar o quê? Folhas de figueira e vão se cobrir. E muita gente diz, ok, se eles comem o fruto, logo em seguida eles pegam folhas e se cobrem. E as folhas eram de figueira. Talvez o fruto também seja o figo. A gente não tem como saber realmente. A gente sabe que eles se cobriram com figueira e que a figueira já aparece desde aí do Gênesis. E talvez o fruto que eles comeram fosse o figo. A gente não sabe, mas maçã não era. Mais chance de ser figo do que maçã. Antes de eles terem pecado, antes de eles verem o mundo de uma maneira pecaminosa, eles andavam nus. Então, pessoal, bem-vindos a Ar-Megiddo. Ar em hebraico é literalmente monte, e Megiddo é o nome desse monte aqui que a gente está. Ar-Megiddo é o nome desse local aqui, também conhecido como Armagedon. Então, Armagedon tem um monte e tem o vale, todo o vale em volta, todo esse vale gigantesco em volta, ele é o vale de Armagedon, onde vai acontecer a batalha do juízo final. A gente vai falar disso depois. Antes eu quero falar um pouco do monte, sobre onde a gente está. Ele é um dos montes arqueologicamente mais importantes que a gente tem aqui em Israel. A cidade aqui foi destruída e reconstruída muitas e muitas vezes. A gente tem muitos períodos diferentes. Mas eu quero comentar para vocês um período específico. Vocês estão vendo todo isso aqui que a gente está vendo. Isso aqui é a entrada da cidade. A gente está vendo aqui, pessoal, a entrada da cidade. Essa entrada da cidade, esse portão, tudo que a gente está vendo aqui foi construído há 3.000 anos atrás pelo próprio rei Salomão. O rei Salomão, ele reina. Uma das coisas que ele tem que fazer é
ajudar todas as cidades do seu reinado, e uma das coisas que ele faz é ajudar na proteção da cidade. E se a gente vier um passinho para o lado, a gente vai ver que dentro da entrada da cidade tem como salas. Eu vou para uma delas, podem ficar aqui. Só vou mostrar. Tem salas, estão vendo? Tem espaços aqui, vãos, tem aqui outro, tem vários vãos dentro da muralha. Para que servem esses vãos? Ali vão ficar... Ali vão ficar soldados para vigiar quem entra e quem sai da cidade. E também aqui vão sentar os cobradores de impostos. Porque cada vez que tu vai trazer ou tirar coisa da cidade, tu precisa pagar impostos de importação e exportação. Vai ter o Zaqueu, né? Aí. E exatamente, Zaqueu, que era um cobrador de imposto, ele também provavelmente sentava na entrada, não daqui, na entrada de Jericó, mas a gente vai ver os cobradores de impostos, eles eram as pessoas também que ficavam sentadas aqui. E agora a gente vai entrar para dentro da cidade. A cidade de Armagedon, na maior parte da sua história, ela foi uma cidade pagã. Ela teve períodos também judaicos, como o período do rei Salomão, que a gente comentou antes, mas a maior parte do tempo, a cidade de Armagedon, ela era uma cidade pagã. E não simplesmente uma cidade pagã qualquer como era Cesareia, e sim aqui era um centro de estudos pagãos. Aqui vinham pagãos da região inteira para vir aqui e aprender a fazer paganismo. Daqui era um centro de levar o paganismo a outros lados. E aqui eles tinham uma escola muito específica. Se a gente olhar ali embaixo, toda essa área aqui embaixo é a área sagrada pagã, são como os templos pagãos. É interessante justamente Armagedon ter sido escolhido como local do juízo final, porque a gente está entre duas coisas extremamente opostas. Aqui em Armagedon a gente está num dos maiores centros pagãos de Israel. Não num centro onde se pratica, como também se ensina outros lugares a praticar o paganismo. E se a gente olhar para lá, pessoal, olhem para o lado de lá, vocês vão ver no horizonte uma montanha bem redonda. Estão vendo? Bem redonda. Aquele monte que a gente está vendo na nossa frente, aquele é o Monte Tabor. O Monte Tabor vai ser o local onde Jesus vai fazer a sua transfiguração. Jesus ele vai lá junto com parte dos seus apóstolos e aparece junto com ele Elias e Moisés, e Jesus vai revelar o seu lado divino. Então aqui, desse lado, onde era um local de extremo paganismo, onde se ensinava paganismo, do lado de lá, onde Deus se revelou, justamente no vale entre os dois é onde vai acontecer a batalha do juízo final. Entre o centro pagão e um dos centros cristãos, um dos centros do monoteísmo, da crença em um só Deus, e justamente no meio dos dois vai acontecer a batalha final. Agora eu convido a nossa irmã para vir fazer a leitura, a nossa missionária Zélia vai fazer a leitura. O Satanás é solto e derrotado. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharão então pela superfície da terra e sitiarão o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, que serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Amém. Eterno, santo, bendito e soberano Deus, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, nosso Deus e Pai celestial. Estamos diante da tua santa e bendita presença e te agradecemos pelo dom da vida, pela essa rica oportunidade de estar na Terra Santa e diante do trono da glória
nós nos prostramos e entregamos nossas vidas a Ti. Pedimos que nos abençoe no restante dessa viagem e seja com nossos familiares lá no Brasil. Essa é a nossa oração e a fazemos em um nome para a glória de Jesus. Amém. רחם נא השם אלוקינו רחם. Estamos exatamente no local onde a irmã Zélia acabou de ler, Apocalipse capítulo 16, versículo 16, aonde Satanás tentará e continuará enganando a todas as nações, arregimentando-as para se levantar contra o Rei Jesus. Lembra-se que Satanás será preso durante 1000 anos. Esse período em que Jesus estará reinando em Jerusalém, que será a capital mundial. Após este período, aí você pergunta, por que Satanás será preso durante 1000 anos? Ele será preso exatamente para que, nessa dispensação do milênio, o homem não tenha que se desculpar ou alegar que não pôde ser fiel a Deus porque Satanás estava tentando, como ele sempre, a antiga serpente, conforme lemos na palavra de Deus. Então, por isso Satanás será preso durante 1000 anos e nesse período ele estará tentando, após esse período concluído, os 1000 anos, então ele vai arregimentar todas as nações depois de ter sido solto, e nesse lugar chamado Vale do Amargedon, ou Vale do Meguido, onde no passado já houve muitas batalhas, muitos conflitos, vocês podem ver aqui, vai ser a batalha final, o Vale do Amargedon ou Meguido. Porém, o Senhor Jesus Cristo vencerá e Satanás será destruído, no sentido de ser vencido pelo Senhor Jesus apenas com o sopro da sua boca. É isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, nos diz. Porquanto esse lugar é um lugar histórico. É um lugar, inclusive, onde Salomão, conforme vimos há pouco, a guia turística nos explicou, aonde Salomão, ele também esteve aqui presente. Aqui era o lugar onde ele esteve, seu palácio, aqui também havia muitas casas, muitas residências. E esse lugar, portanto, é um lugar que marcou a história no passado e também se projetará no futuro, a batalha do Amargedon ou a batalha final, aonde o Senhor Jesus prevalecerá contra o seu arqui-inimigo, inimigo do povo de Deus, inimigo da igreja. Lembra-se que Jesus falou que Satanás, ele range como leão ao nosso derredor, vendo a quem possa tragar. E nesse final, nessa batalha final, ele vai se levantar contra o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu quero terminar esta breve reflexão lembrando que um professor nosso no seminário, ele dizia que Satanás é o pior louco do mundo que se possa imaginar, porque ainda hoje ele alimenta uma esperança de que vai derrotar Deus, que vai prevalecer contra Deus. Ele, portanto, é um louco, é um megalomaníaco. Só que essa batalha final, ele será derrotado, o Rei Jesus estará tomando posse de todo o reino adquirido e conquistado lá na cruz do Calvário por conta dos nossos pais quando pecaram, quando desobedeceram a Deus lá desde o Éden. Então, meu nobre amigo que está conosco nesta manhã, esse lugar é um lugar bastante importante para a cristandade, para o povo de Deus e também, por que não dizer, para o povo judeu, porque Jesus vencerá e destruirá esse inimigo de uma vez para sempre. Continue viajando conosco através destas imagens, aqui direto do Vale do Amargedon, ou Vale do Meguido. Que maravilha! Você realmente nessa manhã viajou conosco como se estivesse sendo participante deste pequeno grupo que nós estivemos em 2017. Programe-se para 2022 e que todos fiquem com Deus.